Olá galera, vamos falar da terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Show de bola, já falamos da primeira lei, princípio da inércia, segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, força, massa, aceleração, e agora a terceira lei, a famosa lei da ação e reação. E essa lei fala o que pra gente, galerinha? Vamos lembrar, se um corpo A faz uma força em B, B faz uma força em A. Vamos contextualizar isso? Vamos lá. Então imagina um rapaz chutando uma bola. Então o pé da pessoa, o pé do garoto faz uma força na bola, ação. E aí, o que acontece? A bola faz uma força sobre o pé dele. Reação, galera. Então aqui, ó, vou chamar de força F, tudo bem? E aqui de força menos F, só para dizer que houve uma inversão de sentido. Então o que essas forças elas têm, né? Quais são as características de um par de ação e reação? Vamos lembrar. Primeiro, galera, essas forças elas têm mesma natureza. O que significa a mesma natureza, galerinha? As forças podem ser de campo ou de contato. Força de contato é aquela força que acontece quando tem contato, né? Quando tem interação entre os corpos, a normal, né? O atrito. Então aqui, o que acontece? Se a força que o A exerce no B é uma força de contato, se a ação é contato, a reação também é contato, tá? Então ambas são de mesma natureza, força de contato. Nós temos aquelas forças que ocorrem à distância, chamadas forças de campo, que é a força gravitacional, a força magnética, a força elétrica, que são forças que não precisam de contato, correto? Podem ocorrer à distância. Então vamos lá, primeira característica, a mesma natureza. Segunda, pessoal, essas forças têm o quê? A mesma direção, galerinha, mesma direção. Observe que a reta, né, que liga essas forças aqui, ó, é a mesma. Então elas têm a mesma direção, tudo bem? Uma outra característica importante, pessoal, vamos colocar aqui 3: sentidos opostos, sentidos contrários, sentidos opostos. Observa que as forças, olha só a flechinha aqui, ó, o vetor, ó, elas atuam em sentidos contrários, tudo bem? Então vamos lá, mesma natureza, mesma direção, sentido contrário e atenção, galera, essas forças elas têm o que, gente? A mesma intensidade, né? Mesma intensidade. Então vamos lembrar, se o pé fez uma força de 10 newtons na bola, a bola fez uma força de quanto, galerinha? 10 newtons no pé. Tudo bem? Então essas características são importantes você sempre relembrar. Ação e reação, mesma natureza, mesma direção, sentidos opostos e possuem mesma intensidade. É importante salientar que essas forças elas não se anulam. Por exemplo, imagina só quando você anda, correto? O seu pé, ao andar, o seu pé está empurrando o chão para onde, pessoal? Para trás. E o chão te empurra para onde, pessoal? Para frente. É isso mesmo. Isso aqui é uma força de atrito. Vamos colocar aqui, ó, FAT. Isso aqui é um par de ação e reação. Já imaginaste se ação e reação se anulassem? Ah, essa força anula com essa. O que iria acontecer? Você não ia conseguir andar. Tudo bem? Então não tem essa história de ação anular reação. Ação e reação não se anulam, porque sempre atuam em corpos o quê? Diferentes. A ação está no corpo, a reação está no outro. Porque às vezes o aluno olha aqui, mesma direção, sentidos opostos, mesma intensidade, uma força anula a outra, resultante zero. Nada disso. Ação e reação jamais se anulam, porque sempre atuam em corpos distintos, pessoal. Gente, uma confusão muito grande acontece, né? Eu sempre percebo isso nas aulas, é aquela questão da normal e o peso. Muita gente ainda cai nessa pegadinha. O aluno pensa que a normal e o peso é um par de ação e reação. O que acontece? Imagina só, um corpo sobre uma mesa, um livro aqui sobre a mesa. Que forças eu vou ter aqui nesse corpo? Vamos lembrar, vou ter a força gravitacional, vou colocar bem aqui a força peso, e vou ter a força normal. Correto? Vou colocar aqui, ó, forçazinha normal, força de contato, beleza? E aí o aluno às vezes ele olha para cá e pensa assim, poxa, essas forças têm a mesma direção, né? Nesse caso, mesma intensidade, sentidos opostos, então normal e peso é ação e reação, certo? Errado, claro que não. Normal e peso não é ação e reação, jamais. Primeiro, normal é uma força de contato, peso é uma força de campo, ou seja, são naturezas diferentes. Segundo, pessoal, imagina que eu tenha um plano inclinado. Um plano inclinado. O que vai acontecer no plano inclinado? A normal tá aqui, ó, olha a normal. E o peso? Olha o peso aqui, ó. Então ela já não atua na mesma direção, já não tem mesmo valor, tudo bem? Não tem mesma intensidade, perceberam? Então normal
e peso não é ação e reação. Aí você me pergunta, Fabrício, cadê a reação do peso? Cara, a reação do peso está no centro da Terra. A Terra atrai o corpo e o corpo atrai a Terra. Aqui nós temos um par de ação e reação. E aí você me pergunta, então cadê a reação da normal, já que não é o peso? Tá na mesa, cara, tá no apoio, ali no contato, ó. O corpo empurra a mesa para baixo e a mesa empurra ele para cima. Aqui eu tenho um outro par de ação e reação. Então não é besteira, galerinha. Valeu, fica a dica e até a próxima.